anos e estou mentindo para o meu pai sobre a minha mãe para ajudá-la a salvar a nossa família. Esta história, ou melhor, coleção de situações desagradáveis, aconteceu há algum tempo. Eu morava com meus pais e com meu irmãozinho Matthew. Ele tem 2 anos. E assim como em qualquer família, papai e mamãe discutiam às vezes, mas eles sempre faziam as pazes depois de um tempo e as coisas voltavam ao normal, o que me fazia ter certeza de que um casamento normal era assim mesmo. Mas uma vez descobri que estava terrivelmente enganada quando ouvi minha mãe chorando no banheiro. Um dia, no meio da tarde, eu estava fazendo meu dever de casa e a mamãe estava ocupada cuidando das tarefas domésticas. Em determinado momento, me pediu para olhar o Matthew enquanto ela colocava algumas roupas na máquina de lavar. 10 minutos se passaram e minha mãe ainda não tinha voltado. Então a chamei, mas ela não respondeu. Aí resolvi procurá-la e a encontrei chorando em cima do cesto de roupas sujas. Ela disse que tinha batido o dedinho do pé e estava doendo muito, por isso estava chorando tanto. Mas senti que alguma coisa estava acontecendo para ela estar daquele jeito, tão triste. Só para você entender melhor, minha mãe é uma mulher muito durona e na maioria das vezes guarda o que sente para si mesma, sejam emoções boas ou ruins. Ela nunca chora quando vê um filme triste ou se recebe notícias ruins. Então, pode apostar, ela não ia perder tempo chorando por causa de um dedinho. A propósito, acho que é por isso que eu nunca fui muito próxima dela. Ela sempre disse que eu estava cercada de pessoas da minha idade com quem poderia fazer amizade e que não queria ser minha amiguinha, e sim ser respeitada por mim e pronto. Esse traço de personalidade da minha mãe é a parte principal dessa história, então continue ouvindo. Enfim, mais tarde naquele mesmo dia, aliás, de noite, acordei com algumas vozes. Eram meus pais falando alto um com o outro, e a julgar pelas poucas palavras que consegui entender, minha mãe tinha encontrado uma marca de batom na camisa do meu pai enquanto colocava as roupas na máquina. Aí entendi por que ela estava chorando mais cedo naquele dia. Achou que ele a estava traindo com outra mulher. Fiquei com medo. Há pouco tempo, os pais de um dos meus colegas haviam se divorciado e vi o quão difícil foi para ele enfrentar as mudanças que surgiram com a separação. Eu não queria que a minha família passasse pela mesma coisa. Então, eu estava deitada na cama, tentando não me mexer nem respirar alto para conseguir ouvir o que eles estavam falando. Aí, escutei um estrondo e 1 minuto depois, meu pai entrou no meu quarto. Parece que enquanto eles estavam discutindo, minha mãe desmaiou. Ela recobrou os sentidos imediatamente, mas o papai achou melhor levá-la ao hospital para ter certeza de que estava bem. Ele tinha vindo me pedir para cuidar do Matthew. Eu jamais me esquecerei daquela noite. Fiquei andando de um lado para o outro da casa enquanto esperava meus pais voltarem. E eles só chegaram pela manhã. Meu pai estava triste e a cara da minha mãe estava até inchada de tanto chorar. Eles disseram que precisávamos conversar. Parece que lá no hospital, enquanto os médicos faziam os exames para saber se a mamãe tinha se machucado quando desmaiou, encontraram uma coisa que não deveria estar lá. Foi assim que descobrimos que minha mãe tinha linfoma. Claro, todos ficamos arrasados e em choque. Minha mãe, por sua vez, resolveu iniciar o tratamento imediatamente. Meu pai disse que a partir daquele momento eu teria que ajudá-la com as tarefas domésticas, nem que fosse só um pouco, mas ele nem precisava ter dito aquilo. Eu estava pronta para fazer qualquer coisa para colaborar. Então, todo santo dia, quando chegava da escola, eu cozinhava, limpava, lavava e aspirava o pó da casa. E claro, eu tentava cuidar do Matthew sozinha, pois sabe, depois da quimioterapia, a mamãe não se sentia bem e mal conseguia cuidar de si mesma. O estado de saúde dela não era a única coisa que tinha mudado. O temperamento estava muito diferente também. A cada dia que passava, ela ficava mais insuportável. Assim que me via chegar, me pedia para fazer alguma coisa, tipo ajeitar os travesseiros ou colocar meias nos pés dela, sabe? Coisas que ela poderia fazer sozinha. E não só eu era torturada pela doença da minha mãe. Ela sempre gritava com meu pai, dizendo que ele fazia tudo errado, que não preparava a sopa dela do jeito que tinha pedido, que não tinha passado no supermercado para comprar o que tinha mandado, que não prestava para cuidar de mim e do Matthew, e daí por diante. Aos olhos dela, meu pai não fazia nada certo. E ela também choramingava o tempo todo sobre a saúde.
Pois é, aquela mulher durona agora estava reclamando com qualquer pessoa que ligasse para perguntar como ela estava passando. Não que eu esteja reclamando agora, acredite em mim. Eu sei a tortura que foi para minha mãe descobrir que estava com câncer. Mas é que eu só tinha 14 anos, sabe? E deveria estar me divertindo com minhas amigas como qualquer adolescente. Mas tinha que cuidar da casa e ainda trabalhar como babá. E ela nunca disse obrigada pelas coisas que eu fazia por ela, só reclamava. E pior, eu não podia dizer uma só palavra, pois ela estava doente e eu não queria aborrecê-la. Meu pai, por outro lado, era a única pessoa que poderia entender o quanto eu estava cansada da minha mãe. Às vezes, nem precisávamos dizer nada um para o outro. Quando limpávamos a cozinha juntos, por exemplo, mesmo sem conversar, eu sentia que não estava sozinha naquele sofrimento todo. E durante esse período, enquanto minha mãe estava doente, eu e meu pai ficamos muito próximos. Talvez por isso o que fiz pouco tempo depois não foi tão difícil para mim. Um dia, eu tinha ficado acordada até tarde, fazendo meu dever de casa, e resolvi ir à cozinha para tomar um copo de leite quente antes de ir para a cama. Mas assim que cheguei perto da cozinha, ouvi meu pai conversando no celular. Não era minha intenção escutar a conversa dele, mas ele estava sussurrando, como se quisesse esconder o que estava falando com a pessoa do outro lado da linha. Então fiquei curiosa. O papai notou minha presença na hora e desligou o telefone, totalmente surpreso. Esse comportamento só me fez pensar uma coisa, que ele estava tendo um caso e que estava falando com a outra mulher quando o peguei no flagra. Para ser sincera, eu nem sabia o que dizer. Só fiquei parada na porta de entrada da cozinha, olhando para o meu pai com desprezo. Como ele era capaz de fazer isso com a esposa doente dele? Claro, ele começou a me contar coisas idiotas, que era uma ligação do trabalho, que tinha desligado porque a conversa já tinha acabado, e que ficou assustado só porque pensou que eu já estava dormindo e tal. Mas claro, meu pai deveria ter inventado uma desculpa melhor, pois olhei para o relógio na parede, que indicava que já era quase meia-noite, ou seja, muito tarde para receber qualquer ligação do trabalho, e ele entendeu que eu não acreditei. Aí, meu pai sorriu e disse que precisávamos conversar. Aquela foi uma das conversas mais sérias que já tive na minha vida. Ele confessou que estava mesmo tendo um caso com uma tal de Jéssica e que ela o fazia muito feliz. Ele estava mesmo muito apaixonado e na noite em que os médicos descobriram o câncer da minha mãe, estava prestes a pedir o divórcio. Mas aí veio a doença e ele não teve coragem de seguir adiante, enquanto a Jéssica continuava insistindo para ele tomar uma decisão. Ele disse que não esperava que eu o entendesse, mas que queria que eu não contasse nada para minha mãe, pelo menos até ela melhorar mais um pouco. Eu não sabia o que fazer. Quer dizer, claro, prometi que iria guardar segredo para o bem da nossa família, mas mais tarde, quando já estava na cama, refleti sobre a situação. No começo, imaginei que minha mãe fosse vencer a luta contra o linfoma e que fosse voltar a ser saudável. Mas depois, meu pai contaria sobre a amante e nos deixaria, fazendo minha mãe ficar arrasada e desesperada. Ou seja, era o fim da família feliz. Mas e se a mamãe não conseguisse derrotar a doença e morresse? Isso também não é uma família feliz. Além do mais, nesse caso, quanto tempo meu pai levaria para trazer uma nova mãe para a nossa casa? Deus do céu, eu queria jamais ter ficado sabendo desses joguinhos que os adultos fazem. Na manhã seguinte, meu pai iria levar a mamãe ao médico, mas recebeu uma ligação do trabalho, então insisti para acompanhá-la no lugar dele. Antes de sair para trabalhar, ele me olhou demoradamente, sabe? Como se estivesse me lembrando do que eu havia prometido no dia anterior. Fiquei pensando tanto sobre os valores familiares, decepções e outras coisas, que nem vi como chegamos ao consultório médico. Assim que entramos e vimos a cara dele, sabíamos que ele tinha ótimas notícias. Minha mãe teve sorte, venceu o câncer. E claro, nós ficamos vibrando de felicidade. Abraçamos o doutor, o agradecemos, tipo 1.000.000 de vezes. Mas aí minha mãe pegou o celular para ligar para o meu pai. Senti que era minha última chance, então a impedi de ligar e disse que precisávamos conversar. Nenhum músculo sequer se mexeu no rosto dela. Ela já sabia de tudo e agora suas suspeitas haviam acabado de ser confirmadas. Ela afagou minha cabeça e eu estava prestes a chorar de tão inútil que me senti naquele momento. Era como se tivesse estragado a melhor notícia do mundo, que era a cura da minha mãe. Mas aí notei uma mudança no rosto dela que parecia misteriosa,
como se estivesse tramando alguma coisa. Aí, do nada, ela disse que era melhor escondermos a boa notícia do meu pai por um tempo, pelo menos até ela conseguir encontrar um jeito melhor de fazer ele ficar com a nossa família. Se isso foi chocante, com certeza. Totalmente inesperado. Acho que está para nascer uma mulher tão engenhosa quanto a minha mãe, que já há 2 semanas continua fingindo estar doente, e continuei ajudando ela. Meu pai nem desconfia e segue cuidando dela. E recentemente, a mamãe sugeriu que eu aproveite alguma oportunidade para dar a entender que a doença da esposa deve ser um castigo divino pela traição dele. Não sei quanto tempo esse plano vai durar, nem qual será a reação do meu pai quando a verdade for revelada, mas o que sei é que nunca me senti tão próxima da minha mãe quanto agora. Deseje sorte pra gente nos comentários e clique no botão de inscrever